a todos. Neste momento, nós vamos dar início à banca de defesa, do trabalho de mestrado da minha orientanda, a Fernanda Pereira da Silva Cruz Ferreira, tá? Cujo trabalho é intitulado Educação Financeira com SQUET, Potencialidades e Dificuldades. Tá? Eu sou professor aqui da instituição, no UNEMAT, Campus Barra do Bugres, também professor do programa de mestrado em ensino de ciências e matemática, também do mestrado em Profmat. Tá? Eu e a Fernanda iniciamos nossa jornada pedagógica em 2018, né, Fernanda? Quando a Fernanda procurou o programa, me procurou como orientador, buscando trabalhar o tema de educação financeira dentro da linha de tecnologias digitais. E, ao longo desse tempo, então, fomos costurando essa pesquisa e desenvolvendo, e hoje é o momento em que estamos aqui para mais uma etapa desse trabalho, que é essa etapa de apresentação pública, e também, ao mesmo tempo, ainda uma etapa de avaliação, onde os professores apreciaram o trabalho, indicaram sugestões já no momento de qualificação, e agora, novamente, fazem uma segunda avaliação desse trabalho. Tá? Quero agradecer a presença de todos, familiares, amigos, colegas, convidados que aqui estão presentes nessa sala de reunião virtual. Agradecer em especial aos meus colegas professores que estão presentes nessa banca, os quais eu vou fazer uma apresentação breve para todos os participantes, mas antes de tudo, eu quero anunciar que essa apresentação está sendo gravada, tá? E que, posteriormente, ela vai ser disponibilizada no site do programa para apreciação do público em geral. Tá? Então, dessa forma, nesse momento, eu peço que, se alguém tem alguma objeção à gravação e, posteriormente, à publicação, que se manifeste agora, tá? Porque, do contrário, então, eu vou considerar que todos estão consentindo com a gravação e a posterior publicação. Alguém deseja se manifestar? Ok. Então, na ausência de manifestação em contrário, então estou admitindo que todos estão consentindo com esses trabalhos, com a gravação e posterior publicação. Todos mantêm o seu áudio fechado, tá? Principalmente o público em geral que está participando. Nos momentos em que há falas, né, recomendo, inclusive, para a Fernanda, que estará apresentando, e para os membros da banca, que no momento em que cada um estiver falando, os demais também mantenham o seu áudio fechado, para que possamos ter uma melhor qualidade na gravação e não ter uma sobreposição de falas. Tá? Eu vou organizando aqui como host as falas de cada um, e assim que cada um desejar, pode, talvez no chat ou algum gesto aí pela câmera, solicitar a palavra para que possamos organizar as falas de forma mais adequada. Neste momento, então, quero fazer um agradecimento especial à banca e uma apresentação de cada um dos membros para o público em geral que está aqui se fazendo presente para este momento de apresentação. Tá? Quero agradecer, então, à professora doutora Minéia Capelari Fagundes, a nossa colega aqui na instituição, a prata da casa, né? A
professora possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade Regional Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, tem mestrado em modelagem matemática pela Universidade Regional do Noroeste também do Rio Grande do Sul, e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita. Atualmente ela atua como professora aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso, agora em especial no campus de Nova Mutum, mas ainda continua sendo docente aqui dos programas de mestrado, tanto no mestrado acadêmico de ensino de ciências e matemática, como no mestrado profissional em matemática. Então, professora Mineia, muito obrigado, bom dia. Também agradecer o professor Everaldo Fernandes Barbosa, nosso professor convidado, licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em matemática pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em educação matemática pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. O professor Everaldo já foi colega nosso aqui do campus de Barra do Bugres há muito tempo, atualmente está atuando na educação básica nas redes municipal de ensino de Tangará da Serra e também na rede estadual. No campo da pesquisa, o professor atua nas linhas de semiótica, formação e epistemologia do professor, metodologia de ensino, de matemática. Professor Everaldo, meu agradecimento por estar aqui se fazendo presente. Também quero agradecer o professor Fernando Seller, que é o nosso professor suplente, também acompanha e avalia esse trabalho. Ele é professor também aqui do nosso campus, é doutor em ciência da computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em ciência da computação pela PUC do Rio Grande do Sul, especialização em produção de software pela Universidade Federal de Lavras e graduação em ciência da computação na nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. Tem experiência nas áreas de engenharia de software, banco de dados e atua com garantia de qualidade nas áreas de informática na educação. É um professor da ciência da computação, também atua no Profinist, que é de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Desculpa, alguém me chamou? Perdão, dando continuidade, ok? Aos meus colegas, e conhecimentos para contribuir com esse trabalho. Muito obrigado mesmo. E passamos, então, a apresentação do trabalho da Fernanda, que tem um tempo aí aproximadamente de uns 30 minutos para fazer a apresentação do trabalho, e em seguida passamos para a arguição dos membros da banca. Fernanda, fique à vontade, o tempo começa a ser contado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada pela presença, a participação, mesmo virtual. Eu gostaria também de estender os meus cumprimentos e o meu agradecimento à banca, ao doutor Everaldo e à doutora Mineia, porque desde a qualificação eles vêm contribuindo com apontamentos, com correções, e tem sido muito substancial para o crescimento desse trabalho. Como o professor Diego já falou, meu nome é Fernanda, ele foi o meu orientador nesse período do mestrado, e assim que eu entrei no mestrado, eu tinha uma ideia fixa. Nós, quando entramos no mestrado, temos que apresentar uma proposta de pesquisa, e eu já tinha uma ideia fixa que eu queria trabalhar com educação financeira para a criança, porque eu acredito que é algo que tem necessidade, não vemos nas escolas, e eu, como educadora, eu penso em colaborar em relação a esse conhecimento com meus alunos.
Quando eu entrei no mestrado, o professor Diego Piasson estava trabalhando com o Scratch. Para quem não conhece o Scratch, ele é um software de programação que o usuário ele pode programar jogos, animações, histórias, quiz. Então, nós fizemos a junção das duas ideias, trabalhar a educação financeira com o Scratch. E daí surgiu o nosso objetivo geral da pesquisa. Será que trabalhando com esse software, ensinando educação financeira, traria benefícios aos alunos? Seria um aporte favorável ao ensino de educação financeira? Quais as potencialidades e dificuldades que encontraríamos em relação a esse recurso utilizado? Eu acredito que a primeira conceituação que devemos entender é sobre educação financeira, porque quando falamos em educação financeira, geralmente as pessoas já imaginam a matemática financeira. Porém, eu trouxe 2 autores aqui, e no meu trabalho constam mais, que eles afirmam que educação financeira é diferente de matemática financeira. Quando nós falamos em educar financeiramente, as pessoas já pensam em cálculos, em juros, em capital, juros simples e juros compostos. Porém, educar financeiramente vai muito além disso. Educar financeiramente é fazer com que o sujeito seja reflexivo e consciente no ato do seu consumo, porque não adianta ele saber fazer as contas, mas no ato de aplicar, na hora de consumir, ele não colocar em prática. A DESOP também, uma organização, ela afirma que educação financeira vai muito além de apenas fazer conta, e sim é uma tomada de decisão consciente e é uma mudança de postura. Bom, nós sabemos que o nosso sistema financeiro é capitalista, que é gerado através do consumo, da compra e da venda. Em nenhum momento em nosso trabalho, nós pregamos que é errado consumir. Porém, nós vamos ao encontro da ideia de Santiana 2014, que ele fala que não é errado consumir, porém, é errado você consumir desnecessariamente, porque isso afeta socialmente, todo consumo é resultado de um produto. Ele afeta meio ambiente, ele afeta socialmente, então traz problemas não só individuais, mas para a sociedade como um todo. E uma dessas dificuldades que podemos ver é que no censo, por exemplo, de 2018, no Brasil, existiam 62 milhões de pessoas com nome no Serasa, com nome em restrição. Esse número, em março de 2019, já subiu para 63 milhões. Isso significa que 40%, mais de 40% da população adulta do Brasil, hoje, ela tem dívidas ou número restrito no Serasa. Esse ano, nós sabemos que é um ano atípico para a economia. Porém, até janeiro, que a economia ainda estava ocorrendo normalmente, esse número de 63 milhões já tinha subido 6%. De janeiro agora, de 2020, para ano passado, já tinha aumentado 6%. Então, é um número muito significativo. Mas o que é mais alarmante é que essas inadimplências se deu pela compra porque no site do Serasa sai a listagem, se deu pela compra de eletrônicos, roupas, tênis, eletrodomésticos, e nós imaginamos que se esses bens de consumo, na maioria das vezes, eles aceitam ser programado, vou comprar com parcelamento, ou daqui tanto tempo, de acordo às minhas necessidades, de acordo às minhas condições. Então, nós pensamos, se o sujeito fosse educado financeiramente, será que esse número seria diferente? Será que esse número de inadimplente, mais de 63 milhões de pessoas no Brasil, mais de 40% da população adulta devendo e com nome negativado, se eles tivessem educação financeira desde as séries iniciais, desde as escolas, será que esse número seria diferente? Balme, ele fala em seu livro, Sociedade Líquida, que hoje as prateleiras, hoje os produtos, eles são feitos, na verdade, não para satisfazer o cliente, e sim para trazerem satisfação. Porque todo ano
renovar as prateleiras. Nós percebemos isso, por exemplo, em celular, que todo ano vem uma mudança diferente e geralmente incita ao consumo de um novo e melhorado aparelho. E Kiyosaki, ele fala que o aluno, geralmente ele sai da escola, ele vai para a universidade, ele se especializa em uma área e ele se torna bom trabalhador. Ele se torna um excelente profissional. Porém, na hora de gerir as finanças, ele sente dificuldade, porque em nenhuma etapa da educação dele, ele aprendeu a gerir as finanças. E pensando nisso, a BNCC, ela trouxe temas, habilidades de desenvolvimento do pensamento computacional para alguns anos, e a nova escola, ela também afirma que, em relação à BNCC, que a mesma educação financeira, estando dentro da matemática financeira, que é cobrado na BNCC, que é indicado na BNCC, vai muito além de apenas fazer conta. Não é questão apenas ligado ao dinheiro, mas sim a formação do comportamento do indivíduo em relação às suas finanças. Bom, hoje em dia nós sabemos que o marketing, ele é muito visado, ele é muito propagado, principalmente nas tecnologias digitais, no meio de informação e comunicação, e apenas com um clique você pode comprar, desde um perfume até um carro, dependendo da sua condição financeira. Mas esses mesmos meios, essas mesmas tecnologias, elas podem ser um aporte favorável para o ensino de educação financeira dentro da sala de aula. E alguns autores, ele defende que realmente o ensino da tecnologia, elas são recursos que devem ser usados e um recurso inadiável para a escola hoje. Quem é esse que ele fala? Que a tecnologia será a mediação entre o professor, o aluno e o conhecimento. E Prensky fala sobre os nativos digitais, que são as novas gerações, que são alunos, que são jovens, que estão acostumados a receber um grande volume de informação. Jesus e Souto também defende o uso da tecnologia, assim como o Tarot, que fala que a inserção das tecnologias no meio acadêmicos é de uma forma significativa e traz resultados positivos. Bom, sobre o Scratch. O Scratch ele foi criado em 2003, porém ele só foi disponibilizado no site a partir de 2007. Ele foi criado por Resnick, e ele estava no MIT, então ele fez esse programa juntamente com alguns colaboradores, e ele é ofertado primeiramente na versão 1.4, e essa é a tela do Scratch offline. Porém, nós usamos o Scratch online. Por quê? Tinha um banco de dados maiores, um banco de personagens, de códigos, então optamos em usar o Scratch online. Teve alguns motivos que nós optamos também por usar o Scratch, e algumas características favoráveis ao seu uso, que foi, ele é gratuito, adaptável a Windows, Linux, Mac, ele é fornecido para diversos países, mais de 150 países, ofertado em 40 idiomas, e um deles português, o que favoreceu a utilização pelos alunos. Ele é uma fácil linguagem de programação, e adaptável para qualquer disciplina, porque nessa página do Scratch, é uma página em branco, ele não traz para você o que você deve ser feito ou qual disciplina que ele é voltado, depende da criatividade do seu usuário. Esses blocos de comando, que são esses bloquinhos azuis, porque fala que não precisa de uma linguagem de programação prévia, porque ele é muito intuitivo. Esses blocos azuis, eles já falam o que vai ocorrer com o seu personagem. Move, gira, ande tantas casas. Então, fica algo muito intuitivo para o aluno utilizar. A priori, o Scratch ele foi desenvolvido para crianças a partir de 8 anos de idade. Porém, como vemos nesse gráfico, a partir dos 4 anos já existe criança programando nele. No Brasil, hoje, são mais de 520 mil pessoas utilizando o Scratch.
Trouxe aqui alguns autores que utilizaram em seus trabalhos o Scratch, fizeram pesquisas de doutorado, de mestrado, alguns artigos, e todos eles são... eles afirmam que o Scratch, ele trouxe benefício para o seu uso. Uma coisa que eu queria ressaltar é que em nenhum banco de dados nós encontramos a utilização do Scratch para o uso para o ensino de educação financeira. Todos foram para outros tipos de ensino, para matemática, para o desenvolvimento do pensamento computacional, porém, o nosso foi o primeiro a utilizar para o ensino de educação financeira. Então, a minha pesquisa, primeiramente, eu fiz um levantamento bibliográfico, a abordagem foi qualitativa, com pesquisa participante. Eu analisei os dados pelo método da indução analítica e produzimos os dados pelo questionário, caderno de campo, filmagem, entrevista, observação em sala de aula, e nós trabalhamos com os alunos do 7º e 8º ano do ensino fundamental da escola Júlio Miller. Porém, a escola não tinha laboratório. Na verdade, foi feito um levantamento antes. Quais escolas de Barra do Bugres teriam laboratório, quais teriam a quantidade necessária para ser usado e feito o curso, porém nenhum atendeu a nossa demanda. Nós procuramos a Unemat, eles nos cederam um laboratório, então a escola mais próxima da Unemat, que foi convidados os alunos, foi da escola Júlio Miller. Então, os alunos do 7º e 8º anos do Júlio Miller fizeram o nosso curso dentro do laboratório da Unemat. Para ficar mais claro para vocês, a nossa proposta de ensino, ela foi dividida em 9 cursos, foram 15 alunos ao todo, havendo apenas uma desistência, e durante os cursos, o curso, ele foi dividido em 2 momentos. O primeiro momento, antes do intervalo, nós tratamos sobre temas sobre educação financeira, e pós-intervalo, era o tempo que os alunos tinham para fazer a programação. Então, para vocês, eu vou apresentar primeiro o conteúdo sobre educação financeira que eu trabalhei com os alunos, e posterior eu vou passar para vocês a produção que esses alunos fizeram. Vale ressaltar também que, quando nós tratamos sobre educação financeira, utilizamos e abordamos as atividades usando todas as tecnologias digitais disponíveis para nós no momento. Foi o computador com a internet, celular, planilha eletrônica, entre outros. No segundo momento, os alunos programaram. Bom, o nosso conteúdo programático, nós se baseamos no livro do MEC. No primeiro dia, foi feita a apresentação dos alunos, a apresentação do proponente do curso, e como que funcionaria, quanto tempo duraria, e eles fizeram a construção de um jogo de ping-pong, para eles terem o primeiro contato com o software. No segundo dia, nós falamos sobre receitas e despesa. No terceiro, sobre o consumo de uma residência e como a forma de economizar. E no quarto, uma atividade sobre supermercado de uma forma contextualizada. Eu gostaria de mostrar para vocês o segundo dia de aula, que nós tratamos sobre despesa, que foram as fixas, variáveis extraordinárias. Nós requisitamos aos alunos que eles preenchessem uma tabela eletrônica. Nessa tabela, eles tinham que falar o que eles achavam que a casa deles tinha de consumo, se fosse gás, água, energia, o que eles achavam que tinha de consumo e qual o valor que eles acreditavam. Depois de ter preenchido essa tabela, foi levado aos seus responsáveis, eles levaram, sentaram com seus responsáveis e os responsáveis preencheram os valores que realmente pagavam. Então, como vemos, teve um aluno, por exemplo, que ele colocou na alimentação que ele pagava que a família dele pagava R$350 por mês de alimento. E, na verdade, depois que a mãe dele preencheu, foi 1.200. Então, fora outros gastos que a gente vê aqui, que não foi inserido, né, na ideia do aluno, né? A casa só tinha somente esses gastos. E o mais interessante foi que, quando eles chegaram no terceiro dia de aula com a tabela preenchida, eles, podemos dizer que eles tiveram um choque de realidade, porque eles falaram assim: nossa, eu achei o valor muito alto, não sabia que as coisas eram tão caras, a minha mãe disse que eu estou desatualizada.
e uma aluna afirmou: eu fiquei muito triste, porque é difícil cuidar de uma casa. Então, a partir desse momento, como eles chegaram com essa ideia e com esse choque que eles tomaram, nós inserimos o assunto, o tema sobre como economizar dentro de uma residência, que foi o terceiro dia de aula. No quarto dia de aula, nós trabalhamos sobre a compra em supermercado. Trabalhamos sobre compra casada, sobre material, diferença de peso, vendas, parcelamentos, tamanho, e essa é uma das questões, que tinha uma promoção de leite, porém um vencia um dia depois da compra, e o outro vencia depois de 4 meses, e todos eles foram no que vencia um dia depois da compra deles. E quando foi questionado, né, comentado com eles, mas vocês não olharam o vencimento, né, aqui, amanhã o leite de vocês já venceu. E aí eles falaram: nossa, professora, eu não olhei porque eu nunca pensei nisso. Eu vou direto com a minha mãe no mercado e eu nunca parei para pensar sobre isso. Do quinto dia até o nono, nós trabalhamos economia doméstica, sonhos planejados, a diferença entre ativos e passivo. O oitavo e o nono dia foi reservado para finalização dos trabalhos, das produções, fizemos uma entrevista e finalizamos. E no nono dia também, eles apresentaram para os seus colegas. A cada um apresentou sua produção. Bom, na programação, eles ficaram livres para escolher o cenário, o diálogo, quais personagens que eles usariam, as cores, os layouts. Porém, a única coisa que pedimos foi que o tema fosse sobre educação financeira, a história fosse sobre educação financeira. Nós não intervíamos nem em momento de dúvida. Às vezes eu via que eles estavam com dúvida, porém ocorria o diálogo entre eles. Eles comentavam: mas e aqui, como eu faço para movimentação? O que eu preciso fazer aqui? Porém, eles não perguntavam para mim, eu deixava discutir entre eles para haver esse diálogo mesmo e essa troca de conhecimento entre eles. Bom, aqui, ao todo, foram feitas 5 produções, 5 animações. A primeira diz respeito a essa, que é um menino que ele chega numa loja para comprar um tênis, porém o tênis está muito mais caro do que o valor que ele tem. Então, o que ele faz? Ele chega em casa, conversa com a mãe dele e fala: mãe, eu posso vender aquelas frutas sobressalentes que o pai traz da fazenda? Aí a mãe dele fala: pode. E aí ele vende as frutas e ele arrecada o dinheiro para comprar o tênis. E o mais interessante é que, nesse momento, os alunos começaram a discutir quantas frutas que eles precisavam vender para sobrar determinado dinheiro para comprar o tênis. Então, houve muito diálogo, principalmente matemático, nessa produção. Essa segunda produção diz respeito a 2 palestrantes, que eles tentam passar para o seu público como que se deve economizar dentro da sala, dentro de casa, com água, luz, material escolar. Eu até achei interessante que eu falei material escolar, questionei na hora, ele falou assim: professora, eu mesmo rasgava muito papel, mas hoje eu vou pensar melhor. Então, eles foram elaborando o diálogo do palestrante, e o mais interessante é que depois um ouvinte da palestra dele chegou em casa e repassou para sua família aquilo que ele tinha escutado. A terceira produção diz respeito a um extraterrestre que ele viaja para outro planeta em busca de um gorro. Ele quer um gorro e quando chega lá ele não tem a moeda local e volta para fazer a troca do dinheiro, fazer o câmbio do dinheiro. Porém, com a nave espacial dele, ele demora 15 anos e quando ele retorna, o gorro subiu novamente, subiu o preço. Ele compra o gorro, porém, quando ele passa em outra loja, o preço está muito barato. Então, ele ainda dá uma lição no final da sua animação, que antes de qualquer compra, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Nessa produção, os alunos contam a história de uma bruxa que faz bolo, e ela quer comprar ovos para sua produção. Porém, quando ela chega na fazenda,
o fazendeiro fala que os preços dos ovos subiram, porque o preço do milho subiu, e eles precisam alimentar a galinha, e ele precisa alimentar a galinha. Então, eles fazem uma relação entre o aumento da matéria-prima, né, do produto que alimenta a galinha até chegar nos ovos, então o bolo também vai ter que subir. E nessa quinta e última produção, a moça conta a história de uma galeria, os alunos contam a história de uma galeria que tem uma moça que questiona os preços do quadro. E aí a vendedora vai explicar que é referente ao material utilizado, que um é mais caro do que o outro. E quando ela chega em casa, ela entrega o quadro para a mãe e elas começam a falar sobre que se comprou o quadro a prazo ou à vista. E eu achei interessante porque a aluna falou assim, professora, eu coloquei essa fala porque eu sempre vejo a minha mãe cobrando nas lojas se ela teria desconto se ela pagasse em dinheiro. Então, eles trouxeram também, além dos conhecimentos que nós passamos dentro do nosso curso, eles trouxeram as suas vivências para dentro da produção. A análise de dado, como foi dita, foi a indução analítica, e segundo alguns autores, a indução analítica é a junção da estrutura lógica das expressões dos alunos, as locuções, o que eles falam, e essas falas são comparadas, codificadas, e aí agrupadas por temática, então fazemos categorias e subcategorias, que foi o que nós encontramos. Das potencialidades que nós encontramos, dessas categorias encontrada pela indução analítica, nós encontramos o desenvolvimento da criatividade. Além da criatividade empregada para fazer as produções, nós percebemos, e de acordo a Pinto também, nós concordamos, que como o Scratch é uma tela em branco, e os alunos eles têm a possibilidade de criarem seus próprios mundos, eles soltam a imaginação e a criatividade. A criatividade tem o desenvolvimento da imaginação. Desenvolvimento da autonomia. Bom, o Scratch, como foi mostrado, ele já tem os códigos já pré-estabelecidos, né? Mova o personagem, que o personagem voe. Então, ele é muito intuitivo, o que dá para os usuários uma autonomia, nos dá um indicativo que há o desenvolvimento da autonomia. Uma aluna mesma, ela fala, criar sozinha foi a parte mais divertida. Desenvolvimento do pensamento computacional. Primeiramente, o que é o pensamento computacional? Segundo Young, é a habilidade de resolver problemas de forma que seja um problema grande a ponto de simplificar e ele ficar tão pequeno que ele consiga ser resolvido. Então, o Beckman, 2017, ele fala que quando você usa o Scratch, que você tem que pensar de forma lógica, sistemática, algorítmica, e trabalhar os blocos a ponto de resolver um problema, que no caso seria o resultado final da programação, esse está desenvolvendo os pilares do pensamento computacional. A autora França, com IST, STA e NSF, eles trazem como habilidades que para o desenvolvimento do pensamento computacional ocorrer, o aluno deve desenvolver algumas habilidades, que são a abstração, o paralelismo, e nós utilizamos uma ferramenta online chamada Dr. Scratch, que ela realmente faz a análise dessas habilidades que a doutora França fala que é a base do pensamento computacional. Ele analisou de forma gratuita tanto os blocos como o script de cada programação. Nós passamos todas as nossas programações e ele dá que a programação, ele dá o resultado, que a programa depois avaliado, cada projeto, se o projeto ele é básico em desenvolvimento computacional, se ele está em desenvolvimento ou se ele é master. E no nosso caso, todos os nossos projetos, apareceu que ele estava em desenvolvimento. E o que para nós foi bem gratificante, porque sendo o primeiro contato com os alunos em relação
A programação, essa habilidade, então, esse resultado para nós foi gratificante. Então, o Dr. Scratch, ele analisa similarmente as habilidades que a doutora França fala, que é lógica, paralelismo, interação com o usuário, controle de fluxo, sincronização e abstração. Outra potencialidade que nós percebemos na nossa pesquisa foi o desenvolvimento do pensamento matemático. O Scratch, os personagens, eles são movimentados num plano cartesiano. Então, só o fato de movimentar e precisar colocar código para sua movimentação, nós já trabalhamos a questão do X e do Y, né? Teve até uma questão do aluno, que para andar para frente, eu falava, professora, para andar para frente é X igual a 1. Então, como que eu faço para ele movimentar para trás? Então, foi um momento para abordar também o conhecimento matemático. Proporcionalidade, trabalhamos figuras geométricas, sobreposição de figuras, trabalhamos também questão de porcentagem, porque para aumentar ou diminuir um personagem dentro do Scratch, o aluno precisa falar em quantos por cento que precisa fazer essa movimentação. Houve também a socialização e o trabalho colaborativo, que foi interessante porque os alunos tinham alunos de 2 séries, né, 7º e 8º ano, e eles em nenhum momento eles trabalhavam por série ou por afinidade. Eles montaram seus grupos e depois cada grupo ajudava um outro. Então, foi um trabalho realmente, foi um ambiente amistoso e colaborativo. E, segundo Damiani, um trabalho colaborativo é isso, partilhar informações, não havendo hierarquia no grupo. E foi o que aconteceu. Eles partilhavam informações apenas querendo o resultado final do seu trabalho. E a potencialidade também que observamos foi o desenvolvimento da educação financeira, que é o que nós estávamos pesquisando. Bom, foi motivacional, porque houve muito diálogo entre os alunos, incentiva a pesquisa e busca por novos conhecimentos. Chegou um momento que os alunos, no desejo de finalizar e embasar a produção deles, eles faziam pesquisas na internet, igual o aluno sobre o câmbio, né, a troca da moeda na produção do extraterrestre. Eles não sabiam, porém, eles procuraram, foram atrás. Então, e não somente eles, todos os grupos, às vezes eu olhava, eles tinham parado de produzir e estavam na internet lendo algo sobre educação financeira. Promoção da reflexão no ato da programação, e eles também demonstraram muita segurança para falar sobre o seu tema, porque, igual foi dito, no último dia eles apresentaram o seu trabalho. Então, eles demonstraram uma segurança para falar sobre o assunto da sua produção. Aqui eu tenho algumas afirmações dos alunos. Ele fala que, na hora de comprar o gorro, a troca de moeda, tinha pesquisa, então ele teve que pesquisar. O outro, ele fala assim, se tivessem tirado o Scratch, eu não teria conseguido pensar nas histórias como a gente programou. E a outra, a aluna, ela afirma, que fala assim, a gente aprende brincando e se divertindo, é a forma que a gente consegue aprender mais fácil. E aqui nós trouxemos as dificuldades ou limitações que o uso do Scratch foi observadas. Bom, os alunos, eles reclamaram do banco de dados. Às vezes eles queriam algum tipo de personagem, algum cenário, e não havia. Porém, o Scratch, é possível fazer o upload de figuras na internet, e inserir, fazer modificações, mas isso às vezes requer uma certa manipulação dessas figuras. Então, pelo fato, acreditamos, dos alunos, eles não terem tanta fluência digital, isso chegou um pouco a frustrar as expectativas deles. E outra dificuldade também, que foi relatada por 2 alunos, foi o tempo necessário para a programação. 2 alunos falaram que demorou muito para sair o resultado final. Mas Bressan e Amaral, eles afirmam que, e o aluno também, ele falou, né, que precisou refazer demais a programação. Mas Bressan e Amaral, ele afirma que até o fato de precisar refazer e reformular os códigos leva à reflexão e reorganização da ideia. Até essa parte que pensamos, talvez, que seja algo negativo, traz um certo benefício ao aluno.
E também podemos citar Prensky, né, 2008, que ele fala dos nativos digitais, que são os alunos, que eles recebem muita informação o tempo todo e são alunos imediatistas. E isso não ocorre na programação, né, porque é feito gradualmente para depois se ter um resultado final. Então, nossas considerações. Acreditamos, pelo fato da educação financeira ser um tema muito particular, que nem no mesmo, na casa, entre uma casa e outra, há uma particularidade em educação financeira, e quem dirá numa sala de aula que tem várias realidades, o Scratch ele se torna oportuno para se usar. Por quê? Porque o Scratch ele deixa um banco de dados no site, e os professores podem reusar esses materiais, adaptando para a sua realidade, contextualizando para a realidade dos seus alunos. É um recurso suscetível à multiplicação de conhecimentos. Por quê? Os alunos, eles ficaram ansiosos para terminar e me pediram o vídeo para poder passar. Um falou, eu quero mostrar para minha avó, eu quero mostrar para minha mãe. Então, com certeza, o aluno, ele quer mostrar um produto, algo que ele criou. Então, ele é suscetível à multiplicação de conhecimento. Recurso que promoveu a reflexão das finanças, e, além disso, trouxe outros benefícios que nem esperávamos, que foi o conceito matemático, raciocínio lógico, pensamento computacional, o trabalho colaborativo, entre outros. Por ser um software que possibilita vários usos, várias propostas de ensino, também consideramos ele potencialmente um recurso potencial. Apesar das dificuldades que os alunos falaram que sentiram, nós acreditamos que os benefícios foram muito maiores. E percebemos, assim, que foi um crescimento não somente para os alunos, porém para a gente, porque tivemos uma maior proximidade com o software e possibilitou um crescimento e aprimoramento pessoal. Outra coisa também que eu gostaria de falar, do fato dos alunos quererem ver suas produções feitas, realizadas, e que eu achei muito interessante, foi que uma aluna, ela passou mal, né, a mãe dela ligou e disse que ela não viria para a aula, e aí eu falei, não, tudo bem, na próxima ela vem, e no outro dia, quando eu olhei no Scratch, ela tinha programado de casa, né, assim, depois de 3 dias que eu olhei, ela tinha feito atividade em casa. Então, assim, não foi pedido para ela fazer, mas ela fez, e muitas vezes nós pedimos para os alunos, passamos atividades para os alunos fazerem, mesmo pedindo, cobrando, às vezes tem uma certa resistência. Então, acredito que foi também um trabalho amistoso para eles, agradável para eles praticarem. Então, essas são algumas referências, somente as que eu usei no slide. E obrigado pela atenção. Parabéns pela apresentação. Né? Sinta-se aplaudida, mesmo estando tão distante, né? Mas receba os nossos agradecimentos e os nossos aplausos virtuais. Tá? Nós passamos agora para a etapa de arguição e apontamento dos membros da banca. Fernanda Pereira da Silva Cruz Ferreira, ao 14º dia do mês de julho de 2020, às 9h30, via sistema remoto, foi instalada a sessão pública para julgamento da dissertação de mestrado da discente Fernanda Pereira da Silva Cruz Ferreira, do programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências e matemática, intitulada Educação Financeira com Scratch, Potencialidades e Dificuldades. Após a abertura da sessão, o professor Diego Piação, orientador e presidente da banca examinadora, deu seguimento aos trabalhos, apresentando os demais examinadores. Examinadora interna, professora Mineia Capelari Fagundes, e examinador externo, professor Everaldo Fernandes Barbosa.
foi dada a palavra à autora para que iniciasse a apresentação da dissertação de mestrado e expor seu trabalho. Em seguida, concluída a exposição, o professor Dr. Diego Piasson, presidente, passou a palavra ao examinador externo para arguir a discente, e em seguida, a examinadora interna, e posteriormente ao presidente da banca, para que fizesse o mesmo. Terminada a leitura, procedeu-se à arguição e respostas da discente. Ao final, a banca reunida em separado resolveu, então, aprovar a mestranda. Conforme as normas vigentes na Universidade do Estado de Mato Grosso, a versão final da dissertação deverá ser entregue ao programa no prazo de 60 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca examinadora. Ainda conforme a resolução da pós-graduação, a discente não terá direito ao título se não cumprir as exigências acima e demais do programa. Nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que será assinada por quem direito for. Em síntese, Fernanda, o que mais me interessa dessa ata é que você está aprovada. Meus parabéns. Sinta-se aplaudido. Quero dar os parabéns para a Fernanda, né? A nova mestre da nossa região. Parabéns, Fernanda, pelo belíssimo trabalho, pela apresentação e muito sucesso nessa nova caminhada aí como mestre. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Eu também. Parabéns, Fernanda. Tá? Foi ótimo participar aqui. E como eu te conheço há um bom tempo, eu fico muito feliz mesmo de ver esse teu crescimento, tá? E leve contigo que, assim, às vezes você fica pensando, né, quando uma banca às vezes fala, mas pensa que foi alguém que leu o seu trabalho e que deu atenção ao que você realmente escreveu, né? Então, assim, parabéns, muito sucesso, né? Eu acho que você falou algo que é fundamental, agradeceu a sua família, né? E eu fico muito feliz em escutar que a gente precisa se preocupar com as pessoas que estão perto de nós, né? Do quanto elas também se orgulham das nossas conquistas. Então, parabéns aí ao Johnny, que sei que está aí assistindo com você, né? Que está aí ao seu lado e a sua família também. Então, parabéns mesmo e muito sucesso, tá? Muito grata em participar desse momento com você. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Fernanda, quer fazer os últimos agradecimentos? Não, professora, acho que eu fui contemplada já na última fala. Obrigada. Ok. Bom, agradeço mais uma vez. Desculpa, Mineia. Só falta a foto agora, como é que faz? Só print. Print da tela. Mais uma vez, parabéns, Fernanda. Tá? Obrigado aos meus colegas, companheiros, membros dessa banca, e todos que hoje aqui tiraram um tempo para vir prestigiar o trabalho, familiares, amigos, colegas. Né? Agradeço a todos por estarem compartilhando esses momentos conosco. Tá? E assim, então, dou por encerrada essa sessão de defesa de mestrado. Tá? Leve nossos parabéns e os apontamentos dos membros da banca, né, que nós vamos ir trabalhando. Mas, por hora, parabéns pela aprovação, Fernanda. Sucesso. Sucesso a todos.